Olá pessoal, tudo bem? Estou começando essa videoaula de máscara para lembrar vocês que nesse período de incertezas nós devemos nos prevenir. Com muitas notícias ruins e poucas atitudes preventivas gerando mais incerteza, tá certo? Então use máscara, lave as mãos, evitem sair de casa e compartilhar qualquer tipo de material pessoal, tá certo? Então a nossa aula hoje é sobre propriedades coligativas. Vou com vocês aqui responder algumas questões a respeito do conteúdo que vocês, espero, tenham lido, feito a leitura e tentado responder algumas questões. Então, vou abrir aqui a página. Então, vamos lá, falar um pouquinho, se não de todas, mas pelo menos da tonoscopia, ebullioscopia e crioscopia. Se dá tempo da osmose também. A tonoscopia, que é o aumento da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil. Então, vou tirar aqui um pouquinho a máscara. Só estamos nós dois aqui desse lado, né? Eu aqui, vocês aí. Então, vamos lá. Tonoscopia, o abaixamento da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil. Podendo ser um soluto iônico ou um soluto não iônico, como foi a mensagem do primeiro vídeo que eu coloquei para vocês. Aqui eu só tenho água, a pressão é de 17,5 milímetros de mercúrio. Lembrando que a pressão é uma das unidades de pressão, que é o milímetro de mercúrio, que a relação com o ATM é de 1 para 760, ou seja, uma atmosfera, que a gente está acostumado a ouvir e a ver, um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho água aqui a 17,5 milímetros de mercúrio, ou seja, abaixo de uma atmosfera, a uma temperatura de 20 graus. Veja que já há troca de moléculas, estado gasoso, líquido para gasoso e vice-versa. E desse lado, eu tenho ela 15 milímetros de mercúrio. Veja que já diminuiu. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui só tem 4. Diminuiu a pressão de vapor, consequentemente, vai diminuir a troca de moléculas. É o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente puro, provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Então, quanto mais concentrada for a solução, menor é a pressão de vapor. Então, tenho aqui 3 frascos a seguir, contém água pura a 25 graus Celsius. Frasco A, B e C, vejam a linha delimita o volume. O A e B estão praticamente com o mesmo volume de líquido, o C está com um volume um pouco maior. Mas os 3 frascos fechados, contendo todos água pura, estão a temperatura de 25 graus Celsius. Vários estudantes, ao medirem a pressão de vapor a 25 graus Celsius, fizeram 4 anotações. Que a pressão de A é igual à pressão de B, que a pressão de A é diferente da pressão de C, que a pressão de C é diferente da pressão de B, e a pressão de A, de B e de C são iguais. Olha, em todos os 3 só tem água pura, o que muda aqui é só o volume. Então, qual é a relação do volume com a pressão de vapor? Nenhuma. O que vai influenciar na diferença na pressão de vapor, se vai aumentar ou diminuir a pressão de vapor, é a própria pressão atmosférica ou a adição em um desses recipientes de um soluto não volátil. Só que em todos os 3 não foi adicionado nada, só tem água. Os 3 frascos contêm água pura a temperatura de 25 graus Celsius. Obviamente estão na mesma pressão. O volume não diferencia a pressão de vapor. Pode ter volumes diferentes, mas a pressão de vapor vai ser a mesma, desde que seja o mesmo líquido na mesma temperatura e pressão atmosférica. Então, vários estudantes, a medirem a pressão de vapor 25 graus Celsius, fizeram 4 anotações. Então, quantas dessas anotações estão corretas? São 3 líquidos idênticos, em mesma temperatura. Posso afirmar
que a pressão de A é igual à pressão de B e que a pressão de B é igual à pressão de C. Ou seja, A, B e C possuem a mesma pressão de vapor a 25 graus Celsius. Então, P de A é igual a P de B, está correto. P de A é igual a P de B, igual à pressão de C, também está correto. Então, correto eu só tenho duas alternativas corretas. Porque P de A é diferente de P de C? Não. Ah, mas o volume é diferente. Mas o volume não influencia na pressão de vapor. O que vai fazer diminuir ou mais de um ou de outro a pressão de vapor é se algum deles fosse adicionado um soluto, um sal ou açúcar, um soluto não volátil. P de C igual a P de B? Diferente de P de B? C e B é diferente? Não. Ah, mas o volume é diferente? Mas não importa o volume. O que importa é a concentração e a temperatura ao qual eles estão submetidos. Então, tem a mesma pressão de vapor. Então, só tem duas corretas. Letra B de bola. Ok? Vamos para a questão seguinte. Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente da panela de pressão fechada é maior que sobre a água fervente numa panela aberta. Nessa situação, e se elas contêm exatamente as mesmas quantidades de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será. Isso aqui já pode se observar até em casa, é um experimento do cotidiano, do dia a dia de vocês, em sabermos que o cozimento feito em uma panela de pressão é mais rápido do que feito numa panela comum, normal, que não seja de pressão. Só coloca a tampa por cima e deixa fazer o cozimento. Vai ser mais lento. Na panela de pressão é mais rápido. Por isso o nome panela de pressão, porque dentro da panela a pressão é maior. A pressão da atmosfera dentro da panela sobre o líquido é maior do que na panela comum. Com uma pressão maior, a água não consegue evaporar a aproximadamente 100 graus Celsius. Vamos supor que ela tenha todos os ingredientes, as duas panelas com os mesmos ingredientes, elas estão. Então, vamos supor que se ambas estivessem abertas, elas ferveriam a 120 graus, as duas. Mas a partir do momento que uma delas eu coloco na pressão, vai ocorrer um aumento da pressão interna sobre o sistema, a água e os ingredientes. Essa pressão fornecida pela panela dificulta a saída dos vapores do estado líquido para o estado de vapor, por conta da pressão que envolve o sistema, dificultando a saída. Então, com isso, com a panela de pressão, o cozimento é mais rápido. Por quê? Porque a pressão dentro da panela é maior. Se a pressão sobre o líquido é maior, o líquido precisa adquirir uma temperatura muito mais elevada do que 100 para romper essa tensão entre líquido e vapor, para mudar de estado físico. Quando não é na panela de pressão, uma temperatura menor, ele consegue romper essa barreira líquido-vapor com mais facilidade, ou seja, uma temperatura menor. Então, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será menor. Por quê? Porque a temperatura de ebulição será maior, na letra B. Ok? Vamos para a próxima questão, falando agora de ebullioscopia. O que é ebullioscopia? A ebullioscopia é o aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil, podendo ser esse soluto ser iônico ou não iônico. Obviamente, os solutos iônicos, como os sais, eles proporcionam um maior aumento da temperatura de ebulição do que os solutos não iônicos, como o açúcar. Então, aqui eu tenho um esquema, dois sistemas contendo. Um contém água, outro contém água mais glicose, que é o açúcar comum. Que é o açúcar, corpo da gente, na verdade. Glicose, que é um tipo de açúcar. Glicose, sacarose, frutose, maltose, maltotriose, maltotetraose. Então, tem vários tipos de açúcar. Água e açúcar.
e o outro somente água. Veja a temperatura de ebulição aqui, ó, da água nessa linha tracejada. Já na água com a glicose, a temperatura de ebulição ficou mais assim um pouco. Por quê? Por causa da presença do soluto não volátil. A presença do soluto aumenta a temperatura de ebulição. Isso é ebullioscopia. Quanto mais soluto você tiver dissolvido, maior vai ser a concentração dessa solução. Consequentemente, maior será a sua temperatura de ebulição. É o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocado pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Vamos lá. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água de cozimento. Então, se você quer cozinhar a batata mais rápido, coloque sal na água da batata. Se você colocar só a batata com a água da torneira, por exemplo, ela vai ter um cozimento mais lento. Mas a partir do momento que você colocar sal nessa água de cozimento, você acelera o cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Por quê? Olha, se você adicionou sal na água do cozimento da batata, você aumentou a concentração da solução. Tem água e sal. Aumentou a concentração. Se aumenta a concentração, que nós vimos a respeito da temperatura de ebulição, se ela aumenta, se ela diminui ou se ela permanece. Se você adiciona o sal, você aumenta a temperatura de ebulição, porque a solução ficou mais concentrada. Quanto maior a concentração, maior a temperatura de ebulição do solvente. Então, considere as seguintes possíveis explicações. A primeira explicação: a adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água? Correto. Item 2. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor? Calma lá. Se eu adiciono sal, eu estou aumentando a concentração. E o que é que acontece com a pressão de vapor? A pressão de vapor também, ela depende, a maior ou menor pressão de vapor depende da concentração da solução. Se você tem só a água pura, ela ferve a 100 graus Celsius. Então, ela produz uma pressão de vapor de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Vamos supor. Se você coloca sal nessa água, a pressão de vapor tende a diminuir. Tem um abaixamento da pressão de vapor, diminuição, abaixamento da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil. Quanto maior a concentração, quanto mais soluto, no caso que é o sal, você coloca, menor é a pressão de vapor. Item 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Não, o sal não vai reagir com o amido. Na verdade, como eu falei, foi colocado no item 1, a adição do sal provoca o aumento da temperatura de ebulição devido ao aumento da concentração dessa solução. Então, está ou estão corretas quantas dessas afirmações? 1, 2 ou as 3? Apenas uma, a primeira, na letra A. Certo? Vamos para mais uma. Quando o café é aquecido em banho-maria, observa-se que só o café ferve, letra B. O café e a água do banho-maria fervem, letra C. Só o banho-maria ferve, letra D. O banho-maria ferve a uma temperatura menor que a da água pura, letra E. O café ferve a uma temperatura menor que a da água pura. Vamos ler o enunciado com mais calma. Quando o café é aquecido em banho-maria. O café vai ser aquecido. Ele não fala que vai ferver o café em banho-maria. O que é o banho-maria? É o aquecimento indireto. Você tem aqui um recipiente, um café, vamos supor um copo com café, coloca dentro de uma bacia com água. E essa bacia está diretamente no fogo, no fogão. Então, esse fogo, ele vai fazer ferver quem? Essa água aqui externa, fora do copo, com o café. Quando essa água ferve, vai haver troca de calor com o meio interno do copo, com o café. E isso vai fazer um aquecimento indireto do café. Por que é indireto? Porque
Primeiro o fogo aquece a água do banho-maria. E a água quente do banho-maria aquece o café. A água fervente do banho-maria, ela vai ferver, vai fazer a troca de calor com o café, e o café aquece, mas não ferve. Então, só quem ferve é a água do banho-maria. Ou seja, só o banho-maria ferve na letra C. Vamos em frente. Indique a afirmativa incorreta. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor dos líquidos. Letra B. A pressão de vapor de um líquido é inversamente proporcional ao volume do líquido. C. A água do mar entra em ebulição a uma temperatura mais alta que a água destilada. O líquido A tem a 20 graus Celsius a pressão de vapor igual a 30 milímetros de mercúrio, e o B, na mesma temperatura, tem a pressão de vapor a 60, ou seja, tem maior pressão de vapor. Então, a temperatura de ebulição de B é menor que a de A. Um líquido entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se torna igual à pressão externa atmosférica. Vou começar aqui para onde eu terminei. Um líquido entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se torna igual à pressão externa, ou seja, igual à pressão atmosférica. Quando a pressão interna e a pressão externa se tornam iguais, aí realmente o líquido entra em ebulição. Vamos supor que nós estivéssemos fervendo uma água nessa nossa região nordeste, vamos supor que seja a pressão atmosférica ao nível do mar, 1 atmosfera. Então, fora da água, 1 atm. Para que dentro da água a pressão aumente, é necessário que eu aqueça. Aquecendo o líquido internamente, as moléculas vão se agitar, produzindo uma pressão interna no líquido. Quando essa pressão interna dentro do líquido for igual à pressão externa, ela muda de estado físico, do líquido para o gasoso. Então, a letra E está correta. A letra D. O líquido A tem a 20 graus Celsius, tem a pressão de vapor igual a 30, e o B igual a 60. Então, a temperatura de ebulição de B é menor que a de A? Verdade. Você não entendeu? Eu vou explicar da seguinte maneira. Vamos colocar dois líquidos hipotéticos. Vamos supor que você tenha água, vamos botar em água, álcool e amônio. São dois líquidos voláteis e quando você abre o recipiente, você já sente o odor. Abrindo o álcool e um vidro de acetona. Qual odor você sente primeiro? De aroma de cheiro mais forte? Penetra mais nas suas narinas? Normalmente vai ser amônio, né? A amônia, normalmente, quanto mais volátil é o líquido, menor é a temperatura que ele precisa para mudar de estado físico, para evaporar. Então, se ele precisa de uma temperatura menor, ele possui maior pressão de vapor. Então, se eu tenho um líquido A 20 graus, o líquido B na mesma temperatura, 20 graus. Porém, o A tem uma pressão de 30, pressão menor. O B tem a pressão de 60, pressão maior, estando ambos na mesma temperatura. Então, você imaginar que esse de 30 é o álcool e o de 60 é o amoníaco. Então, eu vou sentir o cheiro mais forte de 60, sim. Então, significa que o amoníaco, em relação ao álcool, tem maior pressão de vapor. Quanto mais volátil, ou seja, quanto maior a facilidade que ele tem de passar do líquido para o vapor, maior a sua pressão de vapor comparado com outro líquido da mesma temperatura. Ok? Então, o D também está correto. C. A água do mar entra em ebulição a uma temperatura mais alta que a água destilada. A água destilada é água pura, sem a presença de sal algum. A água do mar é uma água com grande quantidade de sais comparado com a água destilada. Então, na água destilada, você só tem praticamente o solvente. Na água do mar, você tem solvente, água, e tem soluto, que são os vários sais dissolvidos, entre eles, em grande quantidade, o cloreto de sódio. Então, a água do mar ela é mais concentrada do que a água destilada. Se ela é mais concentrada, quanto maior a concentração, maior a temperatura de ebulição. Princípio da ebulioscopia. Então, também está correto. Letra B. A pressão de vapor de um líquido é inversamente proporcional ao volume do líquido. E letra A. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor dos líquidos.
Se você tem a água, comentando aqui a letra A, se você tem uma água pura a 70 graus, não vou botar nem água, um líquido mais volátil que a água, o álcool. O álcool, a temperatura de ebulição dele é em torno de 79 graus Celsius. Se ele está a 70, ele já começa a liberar uma determinada pressão de vapor. Se ele chegar a 73, aumenta a pressão de vapor. Se ele chegar a 76, a quantidade de vapor liberados serão maiores também. Se isso estiver em um lugar fechado, vai ocasionar uma pressão maior, já que o vapor não sai. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor dos líquidos, ok. Então, nós temos a letra B. A pressão de vapor de um líquido é inversamente proporcional ao volume? Não, é diretamente proporcional. Ou melhor, ao volume do líquido. A pressão de vapor de um líquido é inversamente, não, diretamente proporcional. 4. Uma solução de cloreto de sódio em água é aquecida no recipiente aberto. Indique a afirmação falsa. A solução entrará em ebulição quando sua pressão de vapor for igual à pressão ambiente? Correto. Quando a pressão interna e externa se igualam, ela entra em ebulição. B. A concentração e quantidade de matéria da solução, seria a concentração comum, aumenta à medida que prosseguir a ebulição. Ou seja, a concentração e quantidade de matéria da solução aumenta à medida que prosseguir a ebulição? Sim, porque se vai entrar em ebulição, vai perder líquido, vai perder solvente, mas não perde soluto. Se eu tenho água com sal, se eu boto ela para evaporar, a água vai e o sal fica. Se eu tenho 1 litro de água com 100 gramas de sal, aí à medida que eu coloco esse líquido em aquecimento, que essa água vai evaporando, a concentração de sal em relação ao solvente vai aumentar, porque você vai ter menos solvente e a mesma quantidade de sal. Então, ela tende a ficar mais concentrada. Então, a concentração em quantidade de matéria da solução aumentará à medida que prosseguir a ebulição? Sim. A temperatura de início de ebulição é maior que a da água pura? Com certeza. Se tem água com sal, a da água pura de início de ebulição é 100. Com sal vai ser acima de 100 graus. 100 graus igual, estou tomando como base a pressão atmosférica igual a 1, que a água ferve a 100. Então, se a água ferve a 100 graus a 1 atm, a água com sal, que é soluto mais solvente, ferve acima de 100, na mesma pressão. Letra D. A temperatura aumenta à medida em que a ebulição prossegue. Verdadeiro. Porque à medida que a ebulição prossegue, diminui a quantidade de solvente. Consequentemente, a quantidade de soluto presente vai ser maior. Então, para que aquele líquido continue entrando em ebulição, é necessário que a temperatura continue aumentando. Porque quanto mais concentrado tiver a solução, maior a temperatura para poder fazer com que o líquido entre em ebulição. Então, no início, ele entra em ebulição, vamos supor, água, meio litro de água com 200 gramas de sal, começa a entrar em ebulição a 120 graus. À medida que a água vai saindo, o sal vai ficando. Então, tende a aumentar a concentração. Se aumenta a concentração, aumenta a temperatura de ebulição. Correto. A composição do vapor desprendido é a mesma da solução residual. Pessoal, se você coloca água e sal para evaporar, o vapor que subiu, que saiu do líquido, vai ser salgado? Porque era água com sal, o vapor obrigatoriamente vai ser salgado? Não vai ser salgado. Se você tem água com sal, sal fica. O vapor, ele está desprovido do soluto. Ou seja, não há presença de soluto no vapor desprendido na evaporação de uma água com sal. Tá certo? Então, a afirmativa falsa é a letra E. Então, pessoal, encerro por aqui hoje a nossa videoaula. Provavelmente, nessa semana, eu estarei postando mais uma videoaula para vocês, colocando o link, talvez no grupo onde são postadas as atividades. Essa semana não será postada a atividade,
mas postarei lá no grupo das atividades, provavelmente mais uma videoaula com resolução de questões sobre propriedades qualitativas. Tá certo? Pois, até a próxima, nossa próxima aula. Tchau.